Livro dos Monstros. Episódio de hoje, Lâmia e Lich. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. A ilustração da lâmia que tem dentro do Livro dos Monstros, do D&D 5ª edição, é de uma criatura, um monstro, que é metade corpo de leão e metade mulher. Não sei se só tem lâmias com aparência feminina ou se tem as versões masculinas. Já eu vou descobrir lendo a descrição do livro. É como se fossem centauros, né, que tem o corpo de cavalo, e aí onde haveria o pescoço do cavalo tem o tronco e o corpo de uma pessoa. No caso da lâmia, é o tronco e o corpo de uma mulher, com uma aparência egípcia. Roupa, tá segurando uma adaga na mão, tem uma espécie de ornamento na cabeça, cobrindo as orelhas, e a coloração da lâmia é toda bege, da mesma cor da pele do leão. E o livro descreve o seguinte: cidades desérticas, arruinadas e tumbas de monarcas esquecidos são covis perfeitos para as pavorosas lâmias. Esses monstros decadentes apossam-se de locais que foram esquecidos e fazem desses a sede de seu governo hedonista, rodeando-se de psicofantas. E psicofanta é um tipo de bajulador. As lâmias dependem dos homens chacal para realizar diversas tarefas, enviando-os através dos desertos para capturar escravos ou roubar tesouros de caravanas, acampamentos ou vilas ocultos pela magia da lâmia enquanto atacam. Me parece uma criatura poderosa, hein? A lâmia possui um belo corpo humanoide superior que se funde com uma poderosa forma leonina quadrúpede. Suas garras negras devastadoras falam por sua natureza predatória, assim como por sua sede por tortura e carne humanoide. Ou seja, ela perdeu a cabeça de leão, mas não perdeu o apetite. Tiranas do prazer. As lâmias adornam seus paraísos decrépitos com ornamentos roubados de caravanas passantes, depois usam magia para acentuar ainda mais seus covis, mascarando decadência com ilusão. Os deslumbrantes jardins do covil, apartamentos finamente decorados e inúmeros escravos, parecem estar em desacordo com seu afastamento e estado de ruína. Usando seu toque intoxicante, uma lâmia enfraquece a mente dos inimigos, tornando-os mais suscetíveis às suas magias de encantamento e tornando-os escravos. Aqueles seduzidos com a magia missão são colocados um contra os outros em competições elaboradas para o divertimento da lâmia. Muito bom. Predadoras vaidosas. Sempre ansiosas por adquirir mais riquezas e escravos, uma lâmia usa uma poça de água ou um espelho em conjunto com uma magia vidência para observar seus domínios. Uma lâmia usa esse poder para vigiar as rotas de comércio e os assentos próximos, ou para buscar objetos e criaturas de suas fantasias. Que legal. As lâmias são particularmente apaixonadas por buscar aventureiros de coração puro para seduzi-los e corrompê-los ao mal, saboreando a destruição da virtude deles. Elas usam suas magias para atrair vítimas em potencial para seus covis, contando com ilusões e com seus escravos para capturar oponentes desafortunados. As lâmias prezam pela beleza e força acima de tudo, no entanto. Qualquer prisioneiro que fique aquém de sua expectativa torna-se o prato principal de um banquete horrendo, ou é liberto para morrer enquanto vaga pelos desertos. Enquanto tiverem escravos para enfrentar seus inimigos, as lâmias lutarão de longe, seduzindo os inimigos com magia quando puderem. Uma lâmia, obrigada a entrar em corpo a corpo, não permanece por muito tempo, dilacerando a carne com suas garras e a adaga antes de saltar para um local seguro. Lacaias de Grazit. O Lorde Demônio, Grazit, acho que eu tô falando certo, criou as lâmias a partir de seus servos mortais, garantindo a elas imortalidade em troca de poderes monstruosos e de um juramento de fidelidade. Grazit às vezes solicita que as lâmias guardam locais importantes para ele, mas as lâmias sob seu serviço permanecem livres para espalhar sua maldade como o acharem adequado. Bloco de estatísticas da lâmia. Ela é, então, uma monstruosidade grande, né? Um leão é grande, e de tendência caótica e má.
Sua classe de armadura é 13, uma armadura natural. Pontos de vida 97. Até estava esperando um pouco mais de pontos de vida, mas 97 é quase 100, é bastante. Deslocamento 30 pés ou 9 metros. E nos atributos físicos e mentais, ela tem valores todos acima da média, que é 10, né? Tudo acima de 10. Força 16, então bem forte. Destreza 13, ok. Constituição 15, inteligência 14, bem inteligente. Sabedoria 15 também, bem sábia. E carisma 16, né? Para poder manipular aí os seus inimigos. Muito bom. E aí, em perícias, ela tem, obviamente, enganação, mais 7, furtividade, mais 3, e também, para perceber, para não ser enganada, para ajudar isso não acontecer, intuição, mais 4. Sentidos, visão no escuro de 18 metros, ou 60 pés, e percepção passiva de 12. Idiomas, ela usa tanto o comum, ela sabe o comum, e também tem o abissal. Provavelmente por causa do demônio Grazit, né? Para poder se comunicar. E seu nível de desafio é 4, concedendo 1.100 pontos de experiência. Então é um bom nível de desafio para poder colocar como um chefão para um grupo de aventureiros de nível baixo, né? Começando nível 1 aí, uma aventura. Bem legal. E aí ela tem uma característica aqui de raça, que é a conjuração inata. A habilidade de conjuração de uma lâmina é carisma, com a dificuldade de resistência de magia 13. Ela pode conjurar inatamente as seguintes magias sem necessidade de componentes materiais. Então ela pode fazer magias à vontade, magias 3 vezes por dia e uma magia uma vez por dia. Então à vontade ela tem disfarçar-se, qualquer forma humanoide, e a outra magia é imagem maior. Ou seja, ela pode acabar passando por um humano normal, por exemplo. Ninguém perceber que ela é uma lâmina. 3 vezes por dia ela pode fazer qualquer uma dessas magias aqui. Enfeitiçar pessoa, imagem maior, sugestão e vidência. E uma vez por dia a magia missão. Na parte de ações, a lâmina tem ataques múltiplos, garras, adaga e o seu toque intoxicante. Os ataques múltiplos permitem ela realizar 2 ataques, um com suas garras e um com sua adaga ou ataque intoxicante. Então vamos ver aqui, ó. Garra, ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir. O alcance é 1,5 m, ou seja, adjacente, apenas um alvo. Se acertar, 14 ou 2d10 mais 3 de dano cortante. Então, um bom dano aqui com a garra, né? A adaga também é um ataque corpo a corpo com arma. Também tem mais 5 para atingir. O alcance também é adjacente. Se acertar 5 ou 1d4 mais 3 de dano perfurante. Então um dano bem menor, né? E o toque intoxicante também é um ataque corpo a corpo com magia. Imaginou que ela vai tocar, por isso, né? Mais 5 para atingir. O alcance é adjacente, né? 1,5 m uma criatura. Se acertar, o alvo é magicamente amaldiçoado por 1 hora. Caramba! Até a maldição acabar, o alvo tem desvantagem em testes de resistência de sabedoria e em todos os testes de habilidade. Que legal, então basta ela tocar na criatura, não tem nenhum tipo de teste para poder evitar que essa maldição recaia sobre ela. E aí, evidentemente, uma vez tendo tocado o seu inimigo, ela pode até estar ali transformada, né? Disfarçada de outra criatura, humanoide, toca, intoxica a pessoa, e aí a pessoa tem desvantagem nesses testes de resistência de sabedoria e em testes de habilidade, o que fica muito mais fácil ela enganar a pessoa, né? Bacana. É isso. Essa é a lâmina, muito interessante, muito legal. Vamos ver o que eu vou trazer aqui para você de ideia de aventura. Ideia de aventura com a lâmina. Bom, lendo a descrição, eu fui imaginando um cenário, né? Um cenário desértico, parecido com o Egito. Imaginei automaticamente um lugar abandonado, mas ao mesmo tempo bonito, por causa dessas magias de ilusão, e com um local que é uma espécie de arena, onde a lâmina pode ficar ali assistindo aos combates, né? Então imagine uma cena onde existem NPCs fazendo uma nova rota para poder fazer alguma entrega de mercadoria, e é claro que essa mercadoria nunca chega no destino, porque eles foram capturados pelas lâminas, ou por uma lâmina no caso. E aí o mercador rico que pagou para sua mercadoria ser transportada não ficou mais sabendo do paradeiro dessa mercadoria e resolveu contratar os aventureiros para poder fazer uma investigação e reaver e recuperar essa mercadoria em troca de algum item ou em troca de um pagamento em moedas de ouro, por exemplo. Aí os aventureiros partem, no caminho eles encontram talvez um rastro, talvez a areia já tenha apagado esse rastro, mas eles talvez sejam atacados por outras criaturas
comandadas pela Lâmia. E aí, acho que nesse ponto, o mestre pode colocar um nível de desafio autossuficiente para que os aventureiros morram, entre aspas, porque quando você bate, você pode desmaiar quando 0 pontos de vida, né? Uma vez que os aventureiros desmaiem, eles vão acordar dentro do território da Lâmia, escravos, e serão utilizados dentro dessa arena, que aí eles vão ter que lutar contra outros escravos, e aí sem armas, sem armaduras, ficaria legal. Eles têm que bater, ou será que tem que matar esse outro escravo que também é uma vítima, mas ele tá ali para lutar pela sobrevivência dele, porque ele sabe que se ele perder, ele vai virar comida, mas os aventureiros não precisam saber disso, os jogadores, né? Então imagina a cena lá, claro, você vai fazer um desafio no nível fácil para que o aventureiro possa ganhar desse combate, pode até colocar todo mundo junto contra um outro grupo, até uma criatura mais forte, pode ser um humano mais experiente, mais habilidoso, enfim. Tem que ser alguém que possa ser derrotado e não morto necessariamente, mesmo porque talvez os aventureiros não queiram matar aquela criatura, ou aquele humanoide, aquele humano, não sei. E aí, o corpo dessa criatura derrotada é retirado e depois, mais tarde, eles conseguem ver ou ficar sabendo que aquele corpo virou comida da Lâmia e que ela vai fazer isso no outro dia e assim vai. E aí começa a aventura de como os aventureiros podem escapar desse local. E aí eles podem encontrar o mercador ou a pessoa que foi contratada pelo mercador para poder transportar. Será que está viva? Será que está morta? Como ela gosta de juntar tesouros e itens, com certeza a mercadoria está ali, perto dela, guardada em algum lugar. E os aventureiros têm que encontrar uma forma de escapar desse cativeiro que eles estão. Encontrar suas armas, talvez enfrentar a Lâmia corpo a corpo e depois voltar para sua rotina levando talvez os reféns que foram feitos ou, se não der, só a mercadoria. Tá aí. Uma ideia de aventura, você pode adicionar ainda conversas com o demônio Grazit. Você pode colocar ali uma cena onde talvez os aventureiros possam assistir mais um pouco sobre o histórico da Lâmia, o lore por trás dela. Então isso é fácil de fazer, tendo momentos de conversa, discussão, onde não precisa necessariamente ocorrer um combate, mas os aventureiros podem ouvir isso de alguém ou diretamente da Lâmia. E isso é um prato cheio aí para uma aventura até one shot, onde tem combate, tem investigação, tem estratégia, tem exploração, tem conversa, tem de tudo de bom que tem no RPG. Se você tiver uma ideia também, se quiser comentar, discutir sobre isso, acesse o fórum do RPG Next e comente lá, para que outros possam também usar a sua ideia para uma aventura futura. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. O próximo monstro é o Lich, uma criatura muito famosa. E a ilustração dele que tem no livro lembra um mago ou um feiticeiro morto-vivo, vestindo uma roupa vermelha já desgastada, com buracos por causa do tempo, mas uma roupa vermelha com adornos dourados muito bonita, muito elegante. Só que a criatura que está vestindo essa roupa, esses trapos e panos vermelhos, tem a aparência de um zumbi. A cabeça de um humano é um humanoide, né? Parece ter sido um humano. Então a cabeça de um humano sem cabelo, com umas manchas meio podre no rosto, o olho meio claro, sem o nariz, as mãos magras com dedos compridos e unhas pontudas. A aparência, apesar de feia, não é tão ameaçadora para um monstro, mas com certeza, se você já ouviu falar, Liches são super poderosos. Então vamos ver o que o livro traz de descrição sobre o Lich. Os Liches são os restos de grandes magos que abraçaram a morte e vida como meio de se preservarem. Eles aprofundam seu próprio poder a qualquer custo, não tendo nenhum interesse nos assuntos dos vivos, exceto onde esses assuntos interferem nos seus próprios. Conspiradores e insanos, eles anseiam por conhecimento há muito esquecido e pelos mais terríveis segredos. Já que a sombra da morte não paira sobre eles, os Liches podem conceber planos que levam anos, décadas ou séculos para darem frutos.
Imagina, se você vive pra sempre, é um morto-vivo, pra que ter pressa, né? Um Lich é um humanoide magro esquelético, com carne murcha esticada sobre os seus ossos. Seus olhos sucumbiram à deterioração há muito tempo, mas pontos de luz queimam em suas órbitas vazias. Ele geralmente se veste com restos de roupas finas, bem ajustadas e joias usadas e embotadas pelo passar do tempo. Segredos da morte e vida. Nenhum mago toma o caminho do Lich por capricho, e o processo de se tornar um Lich é um segredo bem guardado. Os magos que buscam se tornar Liches devem fazer barganhas com corruptores, deuses malignos ou outras entidades torpes. Muitos buscam orcos, ou príncipe demônio dos mortos-vivos, cujo poder já criou incontáveis Liches. Porém, aqueles que controlam o poder de se tornar um Lich sempre exigem lealdade e servidão por seus conhecimentos. Um Lich é criado através de um ritual arcano que aprisiona a alma do mago dentro de uma filactéria. Fazer isso vincula a alma ao mundo mortal, impedindo-a de viajar para os planos exteriores após a morte. Uma filactéria é tradicionalmente um amuleto no formato de uma pequena caixa, mas ela pode ter uma forma de qualquer item que possua um espaço interior no qual símbolos arcanos de nomeação, vinculação, imortalidade e magia negra são inscritos com prata. Com sua filactéria preparada, o futuro Lich bebe uma poção de transformação, que é uma infusão vil de veneno misturado com sangue de uma criatura racional, cuja alma é sacrificada para a filactéria. O mago então cai morto, depois se ergue como um Lich enquanto sua alma entra na filactéria, onde ela permanece para sempre. Caramba, imaginei a cena agora aqui. Sacrifícios de almas. Um Lich deve, periodicamente, alimentar sua filactéria com almas para sustentar a magia que preserva seu corpo e consciência. Achou que sairia de graça, é isso? Ele o faz usando a magia aprisionamento. Ao invés de escolher uma das opções normais da magia, o Lich usa a magia para prender magicamente o corpo e a alma do alvo dentro de sua filactéria. A filactéria deve estar no mesmo plano que o Lich para que a magia funcione. A filactéria do Lich pode conter apenas uma criatura por vez e uma magia, dissipar magia, que for conjurada como uma magia de 9º nível sobre a filactéria liberta qualquer criatura aprisionada dentro dela. Uma criatura aprisionada na filactéria por 24 horas é consumida e destruída completamente. Depois disso, nada inferior a uma intervenção divina pode trazê-la de volta à vida. Ou seja, sempre tem um jeitinho aí, né? Por fim, um Lich que fracasse ou esqueça de manter seu corpo com sacrifícios de almas começa a se debilitar fisicamente e pode, eventualmente, se tornar um Demi-Lich. Uau, que massa! Aí é outra criatura, outro monstro, que já foi apresentado. Morte e restauração. Quando o corpo de um Lich é destruído por acidente ou por luta, a vontade e mente do Lich são drenadas dele, deixando apenas um corpo sem vida para trás. Dentro de dias, um novo corpo se reforma, nossa, estou imaginando agora Hellraiser, o filme, próximo da filactéria do Lich, coalescendo através de fumaça brilhante emitida do aparato. Já que a destruição de sua filactéria significa a possibilidade da morte eterna, um Lich geralmente mantém sua filactéria em um local escondido e bem guardado. Destruir uma filactéria de um Lich não é uma tarefa fácil e geralmente requer um ritual, item ou arma especial. Cada filactéria é única e descobrir a chave para a destruição dela pode ser uma busca por si só, ou uma aventura. Existência solitária. De tempos em tempos, um Lich pode ficar cansado de sua busca obstinada por poder. Para se interessar com o mundo à sua volta, na maioria das vezes, quando algum evento grande o lembra da vida que ele teve uma vez. Do contrário, ele vive em isolamento, lidando apenas com as criaturas cujos serviços ajudam a proteger seu covil. Alguns poucos Liches chamam-se por seus nomes antigos, ao invés de adotarem alcunhas como o Mão Negra ou o Rei Esquecido. Bacana. Coletores de mágica. Os Liches coletam magias e itens mágicos. Além de seu repertório de magias, um Lich possui acesso a poções, pergaminhos, bibliotecas de grimórios, uma ou mais varinhas e talvez 1 ou 2 cajados. Ele não tem receio em usar esses tesouros sempre que seu covil estiver sob ataque.
natureza morta-viva. Um lich não precisa respirar, comer, beber ou dormir. O covil do lich. Um lich geralmente assombra a residência que ele mais gostava em vida, como uma torre solitária, uma ruína assombrada ou uma academia de magia negra. Alternativamente, alguns liches constroem tumbas secretas cheias de guardiões poderosos e armadilhas. Olha só que legal. Tudo no covil de um lich reflete sua mente tenaz e sua astúcia pavorosa, incluindo as armadilhas mágicas e mundanas que o protegem. Mortos-vivos, constructos e demônios aprisionados espreitam em recessos sombrios, emergindo para destruir aqueles que ousarem perturbar o trabalho do lich. Um lich enfrentado em seu covil tem um nível de desafio 22. Nossa! Que equivale a 41 mil pontos de experiência. Então, só para adiantar aqui e fazer a comparação, um lich tem um nível de desafio 21. Então, é um nível de desafio a mais. Não é tanta diferença assim. E aí ele tem as ações de covil. No valor de iniciativa 20, quebrando toda a sequência de iniciativa, o lich rola um D20. Caso o mestre rola pro lich, né? Em um resultado 11 ou superior, o lich realiza uma ação de covil, ou seja, 50% de chance, né? Fazendo um dos efeitos a seguir. Apenas um dos efeitos. Tem 3 aqui. Ele não pode usar o mesmo efeito em 2 rodadas consecutivas. Então, se usou um, na próxima rodada tem que escolher outro. Então, o primeiro efeito é, o lich rola um D8, de novo, o mestre que está controlando o lich que rola o dado, né? O lich nem sabe que dado existe. Então ele rola um D8 e recupera um espaço de magia desse nível ou inferior. Olha só, se ele não possuir um espaço de magia desse nível inferior, nada acontece. Muito bom. Caramba, um D8, então pode recuperar um nível de magia de 8º nível, ou um primeiro nível, que é o mais fraquinho. Segundo efeito, o lich afeta uma criatura que ele possa ver até 9 metros dele, ou seja, 30 pés. Um cordão crepitante de energia negativa acorrenta o lich ao alvo. Olha só, sempre que o lich sofrer dano, o alvo deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 18. Se fracassar nessa resistência, o lich sofre metade do dano, arredondado para baixo, e o alvo sofre o dano restante. Nossa! Essa corrente dura até a contagem de iniciativa 20 na próxima rodada, ou até o lich ou o alvo não estar mais no covil do lich. Ou até um dos dois morrerem, né? E o terceiro efeito, o último efeito é: o lich convoca os espíritos das criaturas que morreram no seu covil. Nossa, essas criaturas se materializam e atacam uma criatura que o lich possa ver até 18 metros dele, 60 pés. O alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 18 ou sofrer 52, que são 15 D6, é o dano médio, né, de 15 D6, de dano necrótico, se falhar na resistência, ou metade desse dano, caso obtenha sucesso. As aparições, então, desaparecem. Então não é realmente uma criatura, um monstro, né? É um efeito ali que representa, que tem o tema de aparições e basicamente vai atacar o seu inimigo. Muito bom. Que legal. Então vamos ver aqui o bloco de estatísticas do lich. E é grande, hein? Vamos lá. Então, o lich é um morto-vivo médio, tamanho médio, de qualquer tendência maligna. É óbvio, né? Sua classe de armadura é 17, uma armadura natural. Uma boa armadura aí, não tão alta, mas ok. Pontos de vida 135, aí sim, hein? Deslocamento 9 metros ou 30 pés. E aí, nos seus atributos físicos e mentais, apenas a força é um atributo na média ali, 11. O resto é tudo acima da média, bem acima da média inclusive, ó. 16 de destreza, 16 de constituição, 20 de inteligência, altíssimo. 14 de sabedoria, alto, e carisma 16. Caramba, bem forte. Testes de resistência, olha só, ele tem mais 10 para fazer um teste de resistência de constituição, mais 12 se for de inteligência e mais 9 se for de sabedoria. Bastante. Em perícias ele tem arcanismo mais 18. Nossa, é muita coisa. História mais 12, intuição mais 9, percepção mais 9. Ele tem resistência a dano, olha só, resistência a dano, frio, elétrico e necrótico, então todo dano é reduzido pela metade. Ele também tem imunidade a dano, veneno, tá morto, né? Veneno, contusão, cortante e perfurante de ataques não mágicos. Caramba, imunidade, hein, gente?
Não vai fazer nada esse tipo de dano pra ele. E também ele tem imunidade à condição. Amedrontado, não pode ser amedrontado, enfeitiçado, nossa, envenenado, claro, né? Exausto e paralisado. Então não dá pra paralisar ele nem pra enfeitiçar, fora as outras coisas aqui. Muito forte. Sentido, ele tem visão verdadeira de 120 pés, 36 metros, caramba. Percepção passiva de 19, ou seja, muito difícil chegar perto de uma criatura dessa sem ela perceber a sua presença. Idiomas comum e até mais 5 outros idiomas. Poliglota. E o seu nível de desafio é 21. Caramba, é muito forte. Caramba. Olha só, ele tem aqui nos traços raciais conjuração, rejuvenescimento, resistência à expulsão e resistência lendária. Então, vamos ver aqui cada uma delas. Conjuração, então, o Lich é um conjurador de 18º nível. Toma essa. Sua habilidade de conjuração é inteligência, com uma CD, uma dificuldade para resistir essas magias que ele faz de 20, bem alta, mais 12 para atingir com ataques com magia. Nossa, olha esse bônus. Ele possui as seguintes magias de mago preparadas. Gente, vai desde truque até o 9º nível, tá? Então, os truques que são à vontade: mãos mágicas, prestidigitação, raio de gelo. Magias de 1º nível, ele tem 4 espaços: detectar magia, escudo arcano, mísseis mágicos e onda trovejante. De 2º nível, com 3 espaços: detectar pensamentos, flecha ácida de Melf, invisibilidade e reflexos. Magia de 3º nível, com 3 espaços também: animar mortos, bola de fogo, contra-mágica e dissipar magia. É focado em combate, né? 4º nível, 3 espaços também: malogro, porta dimensional. Malogro é a magia Blight também em inglês. Magias de 5º nível, 3 espaços: névoa mortal, vidência. 6º nível, só tem 1 espaço agora: desintegrar e globo de invulnerabilidade. E a partir daqui em diante, todas as magias têm 1 espaço só. Então, 7º nível, dedo da morte e viagem planar. 8º nível, dominar monstro, palavra de poder, atordoar. E a magia de 9º nível, palavra de poder, matar. Muito bom, massa. Bom, a outra habilidade que ele tem, outra característica é o rejuvenescimento. Não bastasse o bicho ser morto-vivo e imortal, tem mais essa ainda. Se tiver uma filactéria, um Lich destruído adquire um novo corpo em 1 de 10 dias. Então, não é demorado assim. É uma semana dentro do mundo do D&D ali, né? Do mundo de Forgotten Realms. Uma semana tem até 10 dias. Recuperando todos os seus pontos de vida e se tornando ativo novamente. O novo corpo aparece a 1,5 m da filactéria, adjacente, né? E aí ele tem resistência à expulsão. O Lich tem vantagem em testes de resistência contra qualquer efeito de expulsar mortos-vivos, para não chegar ali um clérigo bombadão e tentar usar aquele canalizar a divindade dele lá de expulsar mortos-vivos. Ele tem resistência. Não que não possa, mas tem resistência. E também ele tem uma outra resistência, que é a resistência lendária 3 vezes por dia. Se o Lich falhar em um teste de resistência, ele pode escolher obter sucesso no lugar. Então, de repente, ele fez aquele teste ali de resistência à expulsão, né? Expulsar mortos-vivos do clérigo, por exemplo. Se ele falhou, mesmo tendo vantagem, ele pode torrar aqui uma resistência lendária e passar no teste automaticamente. Muito bom. Agora, na parte de ações, ele tem uma ação só, que é o toque paralisante. Apesar de ser uma só, é uma desgraceira, né? Ataque corpo a corpo com magia. Olha só que interessante. Mais 12 para atingir. O alcance, né? 1,5 m adjacente, uma criatura. Se acertar a criatura, 10 ou 3d6 de dano de frio. Ok, até aqui não vi nada demais, né? 10 de dano ali, qualquer um dá pra aguentar. Agora, o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 18, bem alta esse teste aqui, ou ficará paralisado por 1 minuto. Então, se estiver sozinho tentando enfrentar o Lich aí, falhando no teste, já era, tá? O alvo pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dele. Ah, menos mal. Terminando o efeito sobre si com um sucesso. E por fim, ele tem ações lendárias. O Lich pode realizar 3 ações lendárias escolhidas dentre as opções abaixo. Apenas uma ação lendária pode ser usada por vez e apenas no final do turno de outra criatura. O Lich recupera as ações lendárias gastas no começo do turno dele. Então vamos lá.
Ele pode fazer o truque, ou seja, o Lich conjura um truque, né, uma magia de nível 0, ó que legal. Ele tem a opção de toque paralisante, só que custa 2 ações lendárias. O Lich usa o seu toque paralisante, né, a sua ação. Aí ele tem o olhar aterrorizante, custa 2 ações. O Lich fita o seu olhar em uma criatura que ele possa ver até 3 metros dele, ou seja, 2 quadradinhos ali, 10 pés. O alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 18 contra essa magia, ou ficará amedrontado por 1 minuto, por isso que chama olhar aterrorizante. A criatura amedrontada pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dela, terminando o efeito sobre si com um sucesso. Se o teste de resistência de um alvo for bem sucedido, ou se o efeito terminar nele, esse alvo fica imune a esse olhar aterrorizante do Lich pelas próximas 24 horas, porque depois disso você esquece e você vai ser aterrorizado de novo. E por fim, a última ação lendária possível se chama Romper Vida. Custa 3 ações, todas as ações, né? Cada criatura viva até 6 metros do Lich, que são 20 pés, ou seja, 4 quadradinhos, deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 18 contra essa magia, sofrendo 21 ou 6d6 de dano necrótico se fracassarem, ou metade desse dano caso obtenham sucesso. Caraca, acho que ele solta um grito ali, enfim, ele faz qualquer coisa que esse raio de 6 metros em volta dele, todo mundo que tá vivo ali vai sofrer esse dano se não passar no teste ou metade. Muito legal, isso ele faz na vez dos outros, no final do turno de um inimigo, é uma ação lendária, e recupera esses pontos ainda no começo do turno dele. Fortíssimo Lich, caramba, muito bom. Ideia de aventura. Gente, olha só, o Lich é uma criatura tão poderosa, com tantas camadas, que pode ser qualquer pessoa ali que resolveu virar Lich, né? Principalmente magos, que as opções de aventura são inúmeras. A aparência, inclusive, quando eu li a descrição, me lembrou automaticamente o Voldemort por causa da filactéria e por causa da falta do nariz no rosto. Então a inspiração que você pode ter para criar um vilão e desenvolver personagem tá aí na sua mão. Porque fazer um encontro corpo a corpo com ele tem que estar em níveis altíssimos, né? Ele é um nível de desafio 21. No covil dele é 22. Então se você tiver 4 aventureiros de nível 20 ali, eles vão dar uma sofrida para derrotar o Lich. Então imagina só a complicação de fazer um combate com uma criatura dessa. Seria interessante? Com certeza. Então, a minha sugestão, se você quiser criar uma aventura envolvendo um Lich, é que o Lich não apareça ali, ou seja, talvez o Lich nem exista ainda. Exista um mago, talvez exista alguém ali, talvez pode ser até o mago conselheiro dos aventureiros, que tá fazendo umas pesquisas, ninguém sabe que ele tá indo pra esse lado mais maligno. Talvez ele nem esteja com a intenção de ser maligno, né? As pessoas não escolhem às vezes ser malignos, elas simplesmente são, sem saber às vezes, é a natureza delas. Então, ele pode estar ali trabalhando, ajudando, mas ele tem ali um estudo meio obscuro, ou de repente ele tá com uma doença mortal, ou ele é muito velho e vai morrer de qualquer jeito, e ele tá com medo de morrer, e ele quer, sei lá, permanecer vivo, ou até, olha só que legal, ele tá fazendo de repente alguma coisa pra poder viver mais, alguma coisa dá errado, e ele pode acabar virando Lich no processo. É claro que pra ele poder virar Lich ele tem que tomar ali um veneno com sangue de sacrifício e tal. Alguém pode ter enganado ele. Eu acho que construir a história do Lich e construir uma aventura em volta da história do Lich, que tem aqui na descrição, pode ficar mais interessante. Talvez uma aventura curta não dê conta, uma one shot talvez não sei se daria conta. Com certeza, se tiver um enfrentamento do Lich tem que ter nível alto. Se for nível baixo, com certeza não vai ter um enfrentamento do Lich direto, mas pode ser um pontapé inicial para uma aventura maior, tá? Então, eu vou deixar essa mais para vocês dessa vez, para que vocês possam trazer ideias usando o Lich como um monstro. Pode ser um combate corpo a corpo, pode ser, igual eu citei aqui, um inimigo que vai ser construído no decorrer de vários episódios, como por exemplo a saga do Harry Potter, certo? E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar. Se estiver no YouTube, deixe o seu like, seu joinha. Agradeça ao editor, o Gleico Vieira Pereira, por mais uma edição espetacular. E se você quiser ajudar o projeto do RPG Next, com o PicPay, sem você gastar um tostão, vale para quem não tem PicPay ainda. Você cria uma conta no PicPay, se você ainda não tem, é gratuito, baixa o aplicativo no seu celular, coloque o código promocional RPG
Next, com caixa alta, letra maiúscula, né? Tudo junto, RPG Next, NEXT. E aí, olha só, se você fizer um pagamento com cartão de crédito usando o aplicativo de R$10, o PicPay te devolve R$10. E a gente também ganha R$10. Então você não gasta nada, a gente ganha R$10 e todo mundo fica feliz. Tá bom? É isso. E não perca o próximo episódio, onde irei apresentar a vocês os licantropos. Porque não tem só lobisomem, tem vários bichos homem aí. Não perca o próximo episódio, beleza? Um abraço e até a próxima. Tchau!